doença vascular, então, circulatória, então ela tinha que fazer curativos nas pernas, então o pai apoiava o pé dele na coxa da Isabel, e então Isabel fazia massagens na perna do pai, visando melhorar. E ela... O peixe, o selacanto, que só existe no Oceano Índico, ele pertence realmente à cidade, ele pertence à comunidade. A rua é daqueles que passam, o grafite é daqueles que passam. E esse selacanto que provocava o maremoto, para mim é a coisa que melhor expressa toda a perplexidade da sociedade brasileira quando ela estava passando da ditadura braba do Médici para a distensão do Geisel, até chegar à abertura do Figueiredo e até esse arremedo de democracia Sarney que nós estamos vendo aí agora. E esse Ler Famu, numa só palavra, dizia todo o absurdo da situação. Evidentemente é uma palavra impossível de decodificar. Ler Famu, em língua portuguesa, não significa nada. E São Paulo inteiro estava coberto, eu cheguei a ver a cidade coberta com selacanto provoca maremoto, e Ler Famu parecia ser o nome. Onde é que vocês estão? Nós estamos no país do Ler Famu, nós estamos saindo do Ler Famu. Então, eu sinto a experiência do grafite como uma experiência, como é que eu vou dizer, de forças que vêm do fundo das coisas, do fundo das pessoas, e de repente adquirem aquela consistência de um grito. Porque o grafite, ele está para um texto assim como o grito está para a voz. O grafite, ele é um berro. E eu achei interessante essa coisa do Museu de Imagem do Som, levantar a coisa de o grafite do presídio, porque é uma associação curiosa de crime com crime aí. A coisa que fascinou a todo mundo que grafitava, eu tenho certeza, que fascinou a mim, era o fato de constituir um crime. Porque você chegar na parede que alguém chegou ali, gastou não sei quantos, 500 mil cruzeiros para pintar com um belíssimo branco, você chega lá e escreve buceta, entende? Então isso aqui significa o quê? Significa, em primeiro lugar, significa danificação da propriedade alheia. A pintura que ele fez ali é sua propriedade. Então, existe um caráter criminoso implícito no ato de grafitagem. Então, isso, com certeza, foi o elemento que fez com que uma juventude que estava sufocada, estrangulada durante anos e anos, de repente começasse a se expressar em grafite. Então, quando o grafite aparece como fenômeno poético no Brasil, ele aparece num momento, em meados dos anos 70, quando em matéria de poesia se falava da chamada poesia marginal ou poesia alternativa, da qual o grafite é uma das manifestações. Ele é a manifestação pública, ele é o modo como essa necessidade de colocar uma marca, como o professor falou, né? Ele aparece escrito nas paredes do próprio corpo do panóptico que ela falou, quer dizer, aquela sociedade fechada e prisão que é a própria cidade moderna. Porque nas colocações de Foucault, por exemplo, aparecem essas instâncias de aprisionamento, como escola, hospital, clínica, mas nós poderíamos pensar, por exemplo, na própria cidade moderna enquanto tal, como sendo o primeiro e o macro protótipo da prisão. Nós estamos presos dentro da cidade. Então os grafites que nós fazíamos nas paredes no meado dos anos 70 e no início dos anos 80, não eram distintos em natureza desses grafites que estão expostos no Museu de Imagem do Som, que são grafites de presidiários. A gente era presidiário, só que era presidiário de uma cidade, mas uma organização que deve funcionar como uma máquina, está presa a horários, a regras, tem que ser, até para fugir da cidade é preciso respeitar o sinal do... Acho que o protótipo e arquétipo de todos os grafites, mas é o mais bonito de todos, que é o coração dos namorados, né? Dizendo fulano de tal ama fulana dentro de uma árvore, né? Então esse é o único grafite rural possível e imaginável. Você não pode escrever em folhas, você não pode escrever em florestas, você só pode escrever em paredes. Quer dizer, só na cidade que a parede e a página criam aquela estranha ambiguidade. Eu até hoje, aquela parede branca, essa aqui, dá uma hora qualquer eu acerto um spray. Eu cheguei a desenvolver uma verdadeira neurose por parede branca. Eu não suporto, eu acho um desperdício. Uma ideia pode estar gritando ali agora, daquela besteira daquele branco, como se fosse uma tela antes do filme começar. Então, essa experiência
final do ano o balanço econômico, o balanço culinário, o melhor restaurante do ano, essas coisas. E, claro, me encomendaram fazer o balanço poético do ano, né? O melhor livro, quais foram os destaques do ano. E eu dei o destaque, o melhor poema de Curitiba, de 1972, para mim, era um grafite genial, não sei de quem é, porque grafite é bom, é anônimo, que era o Pequena Volta. Vocês lembram do Pequena Volta? Que era escrito assim, Pequena Volta. Este gênio desconhecido do grafite, que é bom que permaneça assim, se estiver aqui no recinto, não se acuse sua presença, para não estragar essa conversa. Mas esse gênio do grafite, ele fez o seguinte, ele pegou aqui a rodoviária de Curitiba, e ele pegou um trajeto de carro, você podia acompanhar, e veio escrevendo até a rodoviária em paredes, assim, pequena volta para cá, pequena volta mais para cima, num muro, pequena volta, de forma que se você fosse de carro até a rodoviária, você veria pelo menos 30 vezes esse pequena volta. Então aí a gente está vendo toda uma situação romântica, né? O namorado desesperado, que a namorada dele está indo para a rodoviária e está indo embora. E depois, no caminho que sai da rodoviária, esse processo continuava em pequena volta, e chegava perto do lugar onde tinha começado esse percurso. Quem quer que tenha feito isso, fez uma coisa genial. Ele usou a cidade como página. Ele cometeu um crime atrás do outro, quer dizer, ele danificou a propriedade alheia, mas ele escreveu o seu amor por essa pequena, deve ser uma pequena e tanto, né? Ele escreveu o seu amor na pele da cidade, tatuagem, como o professor estava falando, só que agora aqui foi na própria pele da cidade. Essas são as reflexões que eu queria fazer quanto a grafite. Para complementar a coisa, eu me lembro em particular de 2 grafites que eu deixei por aí. Agora eu vou me denunciar. Espero que não seja na casa da tia de nenhuma de vocês, coisa desse tipo. Uma que era o sentado não tem sentido, é meu. Eu trabalhava numa agência de propaganda onde queriam que eu passasse o dia inteiro sentado. Então eu peguei um spray e fui bem na frente, tinha um muro ali que era um tesão. E escrever sentado não tem sentido, então todo mundo era obrigado a chegar no dia e ver o que eu pensava daquele sentado, né? E outro era o ano do, acho que foi 83, que era o ano da ONU, esses anos de não sei quem e tal, era o ano do deficiente físico, um negócio assim. Daí eu resolvi contribuir e fiz o torto tem direito. Então, esses são os meus 2 clássicos de matéria de grafite. E eu acredito que eles não fariam uma figura nessas cadeias todas aí que estão expostas. Acho que não, né? Sentado, né? Sentado não tem sentido ali em cima. Num banheiro, então, né? Os banheiros têm os clássicos do grafite, como aquele que se encontra em todo o Brasil também, é de alguém genial, ótimo em metrificação e um senso de humor fantástico. Você chega num banheiro de rodoviária, lá num cruzeiro do oeste, não sei o que está escrito: aqui toda a coragem se acaba. Todo valente faz força, todo covarde se caga. Esse é o clássico máximo dos banheiros, é o grafite escatológico, é o grafite do banheiro, que o banheiro, inclusive, é um lugar de prisão, né, desse que o Foucault fala, que, como diriam os Beatles, why don't we go on the road, né? Então,